Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula vamos começar a falar sobre as expressões envolvendo radicais, ok? Vem aqui comigo. Bom, e aqui então nós vamos recordar aí, né, rever o conceito de racionalização, né, pessoal? Então vamos lembrar aí como é que racionaliza um radical, né? Lembrando que para racionalizar é quando você tem no seu denominador uma raiz, ok? Você tem aqui um radical. E aí esse radical não pode ficar aqui, então a gente tem que racionalizar, perfeito? Então nós temos aí o 2 dividido por raiz cúbica do 2, beleza? Como é que nós vamos racionalizar? O princípio da racionalização, pessoal, é para a gente eliminar o radical no denominador. Então nós vamos multiplicar por um fator, é claro, tem que ser um fator que mantenha o mesmo índice desta raiz, ok? O radicando a base vai ser 2 e nós temos que colocar aqui um expoente, tá? Que expoente vai ser esse? Perceba que na multiplicação de potência de mesma base, você vai somar os expoentes. Então, como aqui o expoente é 1 e eu tenho que chegar no expoente igual a 3, por quê? Eu tenho que ter o índice igual ao expoente para eu conseguir cancelar a raiz, né? Para eu simplificar o radical. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 na 2, 2 na 2. Então, o que eu multiplico no numerador, tenho que multiplicar o denominador, correto? Então, vai ficar 2 vezes a raiz cúbica de 2 na 2, que é 4. Isso será dividido por, olha lá, eu tenho então aqui, ó, vou fazer passo a passo, eu tenho a raiz cúbica de 2 na 1 vezes o 2 na 2. Então, sobrou 2 raiz cúbica do 4 dividido, olha lá, temos que lembrar das aulas de potência, né? Ó, multiplicação de potências de bases iguais, conserva a base, soma expoentes, beleza? Então, nós temos que vai ficar 2 raiz cúbica do 4 dividido pela raiz cúbica de 2 na 3. É nisso que eu queria chegar, pessoal. Claro que a gente fez passo a passo, você pode ir direto também se você perceber o que está acontecendo. O expoente é igual ao índice, então nós vamos ficar apenas com o radicando. Então, tudo isso dividido por 2. Perceba que ainda dá para simplificar, porque o 2 está multiplicando. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então, o resultado aqui para nós é a raiz cúbica do 4. Beleza? Então, aqui, ó, perceba que esse processo de racionalização é quando nós temos um expoente, ali no caso, nós temos o índice ímpar, tá, pessoal? Então, aqui é um processo de racionalização para expoente ímpar, beleza? Bom, vamos seguir aqui com os outros exemplos. No exercício 2, racionalizar o denominador de 2 raiz 13, né, do 13. Então, pessoal, perceba que o índice aqui é ímpar. Se o índice é ímpar, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos no exercício anterior, tá? Então, eu tenho aqui o 2 dividido pela raiz 13 do 13. Então, o processo de racionalização consiste em eu multiplicar pelo radical de mesmo índice, a base, que no caso o radicando será o mesmo, e o que vai mudar aqui para nós é sempre o expoente. Perceba que aqui o expoente é 1. 1 mais quanto vai dar 13, né, pessoal? Então só pode ser o 12. Então aqui, ó, você tem que colocar o expoente 12, tá? E aqui também, porque tem que manter o mesmo fator de multiplicação, tanto numerador quanto denominador, para manter a equivalência. Beleza? Então ficou 2 vezes a raiz 13 de 13 na 12. Isso dividido por... Vamos ir direto agora, ó. Então a raiz 13 de 13 na 1 mais 12, que vai dar o 13. Então aqui nós vamos simplificar o índice com o expoente
Então, sobrou 2 raiz 13, de 13 na 12, isso dividido por 13. Beleza, pessoal? Perceba que a gente só está racionalizando, então nós vamos parar por aqui. Uma vez que 13 elevado a 12, né, pessoal, vai ser um número bem maior, aí, bem grande, né? Então, a gente vai deixar do jeito que está, tá bom? Exercício 3, vamos racionalizar o denominador. Então, nós temos aí o denominador, o índice é par. Se o índice é par, é aquele formato 2K, né, pessoal? Então, o índice par, formato 2K. Mas não é muito diferente do que a gente fez até agora. Perceba, então olha lá, 2 dividido pela raiz 8 de 2 na 3. Então, vamos colocar o nosso fator de multiplicação, né? O fator de racionalização vai ser a raiz 8. A raiz 8. A base é 2, a base é 2. O pensamento é a mesma coisa. Vamos colocar um expoente que somando 3 resulte em 8. Tá? Então, só pode ser o 5. Então, vamos colocar o expoente 5. Então, resolvendo, nós temos a raiz 8 de 2 na 5 dividido pela raiz 8 de 2 na quanto? Na 8, ó. Só somar 5 mais o 3 vai ser igual a 8. Bom, então a gente vai simplificar o índice com o expoente. Então, nós temos aqui a raiz 8 de 2 na 5, isso dividido por 2. Beleza? Então, a gente só está racionalizando, então vamos deixar desta maneira aqui, tá? Bom, no exercício 4, nós temos aqui um radical, uma subtração entre radicais, né, pessoal? Então, ó, antes de resolver, eu quero lembrar com vocês aqui um produto notável. E o produto notável que nós vamos trabalhar aqui é o produto notável da soma pela diferença, ok? Se você fizer a distributiva, olha lá o que vai acontecer. A vezes A ao quadrado, A vezes menos B menos AB, B vezes A mais AB, e B vezes menos B menos B ao quadrado. Então, você percebe aqui, ó, menos AB mais AB, vai sobrar apenas A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, esse é o nosso produto notável. É o produto notável da soma pela diferença, resulta em primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Ok? Então, é essa a ideia que nós vamos fazer aqui. Ó. Como você tem uma subtração de radicais, isso também vai servir se estiver somando, nós vamos aplicar este conceito. Tá? Então, nós temos ali o 4 dividido pela raiz quadrada do 7 menos a raiz quadrada do 3. Vamos colocar o fator de racionalização, pessoal, que vai ser a raiz de 7, a raiz quadrada do 3, dividido pela raiz quadrada do 7 e a raiz quadrada do 3. Aqui, o objetivo é você chegar no produto da soma pela diferença. Como aqui você já tem a diferença, então você vai multiplicar pela soma, ok? Este é o conceito, este é a ideia. Por quê? Olha lá o que vai acontecer. O 4 está multiplicando a raiz quadrada do 7 mais a raiz quadrada do 3, não tem o que fazer. Vamos deixar assim. E aqui, ó, no denominador, vamos aplicar o que a gente fez aqui no produto notável. O produto notável diz que o produto da soma pela diferença é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, resulta em 4 vezes a raiz quadrada do 7 mais a raiz quadrada do 3. E aqui nós vamos simplificar o quadrado com a raiz, o quadrado com a raiz. Então, você percebe que sobrou 7 menos o 3, pessoal. Então, 7 menos o 3, sabemos que é igual a 4. Então, olha lá o que vai acontecer. 4 vezes a raiz quadrada do 7 mais a raiz quadrada do 3 sobre o 4. Então, eu aconselho até, pessoal, aqui ó, no numerador, vai mantendo a evidência aqui, deixando o 4 multiplicando parênteses, porque você pode chegar nesse caso aqui, ó,
onde há uma simplificação. Como o 4 está multiplicando, ok? Então você pode simplificar. Simplificando aqui, ó, 4 dividido por 4 dá 1. Então sobrou a raiz quadrada do 7 mais a raiz quadrada do 3. Essa é a nossa resposta na racionalização deste exercício 4. Beleza? Vamos aqui para o exercício 5. Perceba que está um pouquinho diferente do exercício anterior, mas o conceito vai ser o mesmo. Nós vamos continuar aplicando o conceito do produto notável, porém, pessoal, vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Por quê? Nós vamos separar como se fosse dois termos aqui. Por exemplo, eu posso considerar a raiz de 3, mas aí eu vou colocar um parênteses aqui, ó, para dizer que esse parênteses é um termo só. Então eu tenho a raiz quadrada do 3 mais a raiz quadrada do 5 mais 3. Beleza? Então eu vou copiar aqui, ó, 1 sobre a raiz quadrada do 3 mais a raiz quadrada do 5 mais o 3. Bom, eu vou racionalizar. Então vamos colocar aqui o fator de racionalização. Primeiro vai ser a raiz de 3 e nós temos aqui a raiz de 5 mais 3. Isso vai ser dividido pela raiz de 3 e a raiz do 5 mais o 3. Perceba que a gente tem que criar a ideia do produto notável. Então eu vou olhar para esse sinal aqui, pessoal. Ó, são os dois termos que eu falei. Eu tenho que considerar isso aqui como se fosse um termo. Então eu tenho a raiz de 3 mais esse outro termo que é a raiz de 5 mais 3. Como aqui está positivo, então nós vamos colocar negativo. Vamos fazer o produto notável da diferença. Beleza? Então, fazendo essa multiplicação, 1 vezes tudo isso, né, pessoal? O numerador como que vai ficar? Então, o numerador vai ficar a raiz quadrada do 3. Pessoal, como tem um menos aqui, ó, vamos fazer a regrinha de sinal, né? Menos do lado de fora do parênteses, então vai ficar menos a raiz quadrada do 5, menos o 3. Tudo isso dividido por... Agora nós temos que fazer a ideia do produto notável. Qual que vai ser? O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, pessoal. Então você tem a raiz quadrada do 5 mais o 3 ao quadrado. Então como que vai ficar? Raiz de 3 menos a raiz de 5 menos o 3. Numerador não tem o que fazer, vamos manter essa ideia. Aqui eu consigo simplificar apenas a raiz quadrada do 3, então ficou 3. E aqui, pessoal, nós temos o produto notável da soma. Então, o quadrado da soma, né? Então, nós vamos desenvolver esse produto notável. Então, ó, aqui está menos, então eu vou colocar menos. Para facilitar, eu vou abrir aqui um colchete, só para a gente separar a ideia. E vamos desenvolver o produto notável da soma, o quadrado da soma. Então fica como? O primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Pessoal, isso aqui é o produto notável da soma, tá? É a distributiva de raiz quadrada do 5 mais 3 vezes a raiz quadrada do 5 mais 3. A gente tem que lembrar do nosso produto notável, tá? Do conceito dos produtos notáveis. Bom, então continuando, numerador copia, raiz quadrada do 3 menos a raiz quadrada do 5 menos o 3, ok? Isso vai estar sendo dividido por 3 menos, vamos resolver aqui dentro do colchete que a gente consegue. Então, o quadrado com a raiz, então sobrou apenas o 5, mais 2 vezes, ou melhor, né, vamos já multiplicar ali 2 vezes 3. Então, você tem aqui, ó, o 2 raiz de 5 vezes 3, 2 vezes 3, 6. Então, dá mais 6 raiz quadrada do 5, mais o 3 ao quadrado, que é 9, mais o 9. Beleza? Então, a gente resolveu ali o colchetes, vamos continuar. Raiz de 3 menos a raiz do 5 menos o 3. Tudo isso dividido por 3 menos, vamos resolver ali os termos semelhantes que a gente consegue. Então, nós ficamos com 5 mais 5 mais 9, né? Nós temos aqui, vai ser 14
14 mais 6 raiz de 5. E agora nós vamos fazer a regrinha de sinais ali, né? Então ficou raiz de 3 menos a raiz de 5 menos o 3. Tudo isso dividido por... Vamos fazer ali, ó. 3 menos o 14 menos 6 raiz de 5. Então perceba, pessoal, que eu só fiz a regrinha de sinal aqui, né? Com o colchetes. Então nós temos a raiz quadrada do 3 menos a raiz quadrada do 5 menos o 3. Tudo isso dividido por... Agora o denominador, quem é que sobrou? 3 menos o 14 vai ficar menos 11. Então nós temos menos 11 menos 6 raiz quadrada do 5. Beleza, pessoal? Perceba que a gente ainda ficou com um radical no denominador. E esse radical deve ser eliminado. Então a gente vai fazer de novo o processo de racionalização, ok? Então quem vai ser o fator de racionalização aqui para a gente, tá? Vamos ver aqui. Então vou multiplicar por menos 11 e 6 raiz de 5, ok? Dividido por menos 11, 6 raiz de 5. Agora eu tenho que olhar o sinal, né? Ó. O sinal aqui, ó, é negativo, está subtraindo. Então vou colocar aqui, pessoal, o da soma, ok? Então, como é que vai ficar aqui, ó? O numerador, pessoal, é a ideia da distributiva, tá? Então a gente vai fazer aqui a distributiva. Como é que vai ficar? Nós temos menos 11 vezes a raiz de 3, então menos 11 raiz de 3, menos 11 vezes menos raiz de 5, mais 11 raiz do 5, menos 11 vezes menos 3 vai ficar mais o 33, ok? Vamos fazer a mesma coisa com 6 raiz de 5, vamos fazer a distributiva. Então, vou colocar aqui uma cor diferente para a gente saber o que a gente está fazendo. Então, 6 raiz de 5 vezes a raiz de 3, perceba que são raízes quadradas, então são radicais semelhantes. Então, vai ficar mais 6 raiz quadrada do 15. 3 vezes 5, 15. Ok? Agora, 6 raiz de 5 vezes menos 6 menos raiz de 5. Então, vai ficar menos 6. 5 vezes 5, né, pessoal, vai dar a raiz quadrada do 25. Raiz quadrada de 25 vai dar 5, mas eu vou fazer passo a passo e vou colocar aqui a raiz quadrada do 25. E 6 vezes o menos 3 vai ficar menos 18 raiz do 5, ok? Então, pessoal, a gente só fez a distributiva aqui do numerador, tá? A gente vai fazer ali ainda os termos semelhantes. Agora vamos pensar aqui no denominador. Denominador, a gente tem um produto notável da soma pela diferença. Então, a gente tem que aplicar aquele teorema, aquela propriedade que nós temos, que é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Beleza? Então, essa é a ideia do denominador para a gente conseguir eliminar aí a raiz. Então, vamos trabalhar em cima dessa fração aqui que sobrou para a gente. Então, vamos pegar aí os termos semelhantes, né? Bom, termos semelhantes, pessoal, é só aquele que tem um radical, que é o mesmo índice e o mesmo radicando. Na adição e subtração, termos semelhantes tem que ter essas duas coisas iguais, tá? Senão você não tem como fazer a adição e subtração, e aí a gente só copia, tá bom? Bom, primeiramente a gente sabe que, como tinha comentado, raiz quadrada de 25, a gente sabe que é o 5, então a gente vai multiplicar 6 vezes 5, tá bom? Mas aqui, ó, raiz quadrada do 3, tem mais alguém? Não, então vamos copiar aqui, ó, menos 11 raiz quadrada do 3, tá? Agora, raiz quadrada do 5. Então, nós temos aqui, ó, raiz quadrada do 5, raiz quadrada do 5. 11 menos 18. Então, nós temos que vai sobrar menos 7. Então, nós teremos menos 7 raiz quadrada do 5. Beleza?
Bom, aqui vai sobrar 33. A gente pode ir direto, né? Aqui, ó, vamos fazer aqui direto para a gente ganhar um pouquinho de tempo. 6 vezes 5 vai dar 30. Como está menos aqui, então a gente sabe que isso aqui é menos 30. Então, 33 menos o 30 vai ficar mais o 3. Beleza? E 6 raiz de 15, não tem o que fazer, vamos copiar. Mais 6 raiz do 15. Depois a gente organiza isso aqui, fica mais bonitinho. Bom, 11 ao quadrado, pessoal, vai dar 121. Como é base negativa, expoente é par, o resultado é positivo. Então a gente sabe que é 121. Menos, agora vamos resolver aqui, ó. Vamos tomar um cuidado, porque você tem 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. E o raiz quadrada, o 5 ao quadrado, a gente vai eliminar a raiz, vai ficar só o 5. Então aqui vai ficar 36 vezes o 5. Isso vai ser igual. Então nós temos ali, ó, menos 11 raiz de 3, menos 7 raiz do 5, mais 6 raiz do 15, mais o 3, tá? Tudo isso dividido por 121 menos, agora nós vamos fazer o 36 vezes o 5, vai dar 180, beleza? Vamos lá. Então, numerador de novo, menos 11 raiz de 3 menos o 7, menos 7 raiz do 5, mais 6 raiz de 15, mais o 3. Tudo isso dividido por 121 menos o 180 vai dar menos 59, ok? Bom, pessoal, como deu um denominador negativo, só vou fazer a regrinha de sinais. Então, tudo que está no numerador, a gente inverte o sinal. Então, vai ficar 11 raiz quadrada do 3, mais 7 raiz quadrada do 5, menos 6 raiz quadrada do 15, menos o 3. Então perceba que nós fomos mudando aí os sinais do numerador. Tudo isso então vai ser dividido por 59. Então aqui é a resposta da racionalização para esse tipo de problema. É trabalhoso, mas precisa um pouco mais de atenção e as propriedades acerca do produto notável, tá? Como a gente já chegou aqui no final, vou fazer só o parênteses do produto notável que nós utilizamos, que é o A mais o B ao quadrado, que é o quadrado da soma, tá? Então, se você fizer a distributiva, você tem lá A mais B vezes A mais o B, que é A vezes A ao quadrado, A vezes o B mais a B vezes A mais a B vezes B, B ao quadrado. Ou seja, esse é o resultado do primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Beleza? Então, nós usamos o produto notável da soma, que é o quadrado da soma, e usamos o produto notável da soma pela diferença para resolver esse tipo de problema. Ok? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, mas tem que fazer com cautela, com atenção, um exercício desse tipo, tá? Pessoal, então perceba que até aqui nós resolvemos alguns métodos aí de racionalização acerca de radicais com índice igual a 2, né, são as raízes quadradas, tá? Então, a partir de agora nós vamos ver como resolver esse tipo de situação quando você tiver raízes cúbicas, tá? Então, para as raízes cúbicas, também nós vamos precisar utilizar produtos notáveis. Quais são esses produtos notáveis? A diferença entre os cubos e a soma entre os cubos, tá? Então, tomar cuidado para não se confundir o cubo da soma, o cubo da diferença. Isso é totalmente diferente, tá? Então, como a gente vai ver aqui agora, vai ser a diferença dos cubos e a soma dos cubos. Então, vão ser esses dois métodos aí, esses dois produtos notáveis serão importantes para esse tipo de situação, tá ok? Então, vamos ver como é que faz esse tipo de exercício. Então, olha lá. Então, para fazer uma racionalização de denominadores, tá, onde você tem uma soma ou a diferença de raízes cúbicas, então nós vamos utilizar esses produtos notáveis, tá? Então você tem aqui o cubo, no caso a diferença entre os cubos, isso resulta em
o produto desses dois fatores, tá? Onde esses fatores nós temos aqui, ó, são expressões, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Então vai ser aqui, esse é o da diferença e o da soma, tá ok? Vamos aprender isso aí na prática, fazendo aqui o exercício 6, tá? Porque o objetivo, pessoal, lembra lá, é você cancelar os radicais, tá? Você cancelar ali os radicais no denominadores. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Então, pessoal, vamos ver nesse exercício 6 o que está pedindo para a gente, ó. Nós temos 1 sobre a raiz cúbica de A menos a raiz cúbica de B. Como é que eu vou utilizar, então, esse produto notável, pessoal? Bom, eu quero chegar numa situação que seja essa daqui, ó. X ao cubo menos y ao cubo. Por quê? Aí eu vou ter a raiz cúbica sendo elevada ao cubo, e aí a gente vai simplificar, né? Ó, cortou, cortou, sobra apenas o radicando. Então eu quero chegar nessa ideia. Então eu vou partir do princípio que esses valores aqui estão subtraindo, que é a raiz cúbica de A menos a raiz cúbica de B, eu vou chamar de x e de y. São esses dois valores que nós temos aqui, ó, x e o y. Então, o meu fator de racionalização aqui, ó, vai ser exatamente esse parênteses aqui, pessoal, tá? Então, eu tenho aqui a raiz cúbica de A, que é o meu x, então vai estar sendo elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui a raiz cúbica de A ao quadrado. Vale lembrar, né, pessoal, se você escrever isso aqui, ó, raiz cúbica de A ao quadrado. Isso é a mesma coisa que a raiz cúbica de A vezes a raiz cúbica de A, pessoal. É a mesma coisa. Então, como é que fica isso? A raiz cúbica de A ao quadrado, dá no mesmo. Conserva a base, somos expoentes, tá? Propriedade lá dos radicais, onde a gente tem a raiz de A vezes a raiz de B. Isso é a mesma coisa que a raiz de A vezes o B. Tá bom? Então, radicais semelhantes na multiplicação, basta o índice ser iguais, né? E como nesse caso aqui a base são iguais, então é A na 2. Beleza? Então aqui, ó, estou escrevendo esse x ao quadrado, então vai ficar a raiz cúbica de A ao quadrado. Mais, ó, vamos acompanhar ali o produto notável, ó, x vezes y. Então é a raiz cúbica de A vezes o B. Então, preciso colocar separado essa propriedade aqui, pessoal, ó, raiz cúbica de AB, beleza? Não preciso colocar separado, eu estou aplicando essa propriedade da racionalização, da radiciação de índices iguais, né? Semelhança. E por último, tem o y ao quadrado, a mesma coisa, ó, vou colocar então aqui mais a raiz cúbica do B ao quadrado, beleza? Estou aplicando a mesma ideia. Numerador, a gente vai copiar tudo isso. Então, a raiz cúbica de A quadrado, mais a raiz cúbica de AB, mais a raiz cúbica de B quadrado. Ok? Bom, pessoal, vamos multiplicar tudo isso. Então, nós temos que, no numerador, né? Como é que vai ficar? No numerador, copia tudo, que é 1 vezes, então vai copiar tudo. Então, nós temos raiz cúbica de A na 2, mais a raiz cúbica de AB, mais a raiz cúbica de B quadrado. Tudo isso dividido, agora que é o grande lance, pessoal. Se você multiplicar esses denominadores, nós vamos chegar nessa situação aqui, ó. É isso que a gente quer. Então, a gente quer o primeiro ao cubo. Quem é o primeiro ao cubo? É o raiz cúbica de A. Vamos elevar ao cubo menos a raiz cúbica de B elevado ao cubo. Então, pessoal, perceba que nesta multiplicação aqui, ó, nessa multiplicação vai resultar o primeiro ao cubo menos o segundo ao cubo, ok? Então, vamos copiar numerador de novo. Então, nós temos a raiz cúbica de A na 2, mais a raiz cúbica de AB, mais a raiz cúbica de B quadrado. Tudo isso dividido por quem, ó? Simplificou,
simplificou, sobrou o A menos o B. Beleza? Então pronto, essa é a racionalização para quando nós tivermos aí o denominador com raízes cúbicas, ok? Vamos fazer mais um exercício aplicando esta ideia, que é o exercício 7. Então vamos ver se a gente de fato entendeu o conceito, tá? Então vamos lá. Eu tenho 1 sobre a raiz cúbica de A mais a raiz cúbica do B. Agora o problema é o meu fator de racionalização. Então nós vamos multiplicar por quem? Perceba, pessoal, que aqui é a adição. Eu quero chegar naquela questão onde eu vou ter o primeiro ao cubo mais o segundo ao cubo. Então esse carinha aqui, ó, é como se fosse o x e esse aqui como se fosse o y. Então aqui eu vou colocar um parênteses. Quem é o parênteses? É o x quadrado. Então aqui vai ficar raiz cúbica de A ao quadrado. Agora perceba como aqui é soma, pessoal, a gente vai alternar o sinal aqui nesse parênteses, tá? Então aqui vai ficar menos x vezes y. Então é a raiz cúbica de AB mais o y ao quadrado. Então é a raiz cúbica de B ao quadrado, ok? Então aqui eu estou satisfazendo um produto notável, beleza? O numerador é a mesma coisa, a gente vai copiar raiz cúbica de A na 2 menos a raiz cúbica de AB mais a raiz cúbica de B ao quadrado, ok? Vou colocar aqui o produto notável que a gente está utilizando. A gente está fazendo assim, ó, x mais y vezes o x quadrado menos xy mais o y quadrado. Isso vai resultar em o primeiro ao cubo mais o segundo ao cubo. É isso que eu quero, tá? Então perceba que aqui a gente está fazendo x mais o y vezes tudo isso aqui, ó. Ok? Então, respondendo, nós vamos ter o que aqui, ó? A raiz cúbica de A na 2 menos a raiz cúbica de AB mais a raiz cúbica de B quadrado. Tudo isso dividido, agora vem o lance, né? Ó, a grande questão aqui pra gente, que é fazer o primeiro ao cubo menos o, no caso aqui, mais, né? Então aqui é o grande lance aqui, pessoal. Vamos fazer o primeiro ao cubo mais o segundo ao cubo. E aí a gente vai ter a simplificação, ó, índice igual a expoente, índice igual a expoente. Então, no denominador sobrou quem? O A mais o B. Agora, no numerador, a gente só vai copiar raiz cúbica de A na 2, menos a raiz cúbica de AB, mais a raiz cúbica de B ao quadrado. Como a gente está racionalizando, então nós temos aqui o processo de racionalização quando a gente tiver aí a adição das raízes cúbicas no denominador. Beleza? Pessoal, então essa aula fica por aqui. Então nós revimos aí algumas propriedades da racionalização quando nós temos apenas um único radical, quando a gente tem dois radicais, com a raiz, claro, o índice sendo 2. E por fim, nós vimos aí quando você tem uma raiz cúbica. Lembrando aqui que a gente precisa dominar o conceito dos produtos notáveis, tá bom? Então estudem bem a relação dos produtos notáveis para as expressões que estiverem radicais, vocês possam se dar bem aí e resolver tranquilamente, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.